Então, minha gente, paramos exatamente aqui nessa, nessa parte onde nós falamos basicamente não apenas da aliança com Moisés, mas da aliança cosmológica com Noé e com Abraão. Tá? Deixa eu só arrumar aqui o computador rapidinho. Com Noé e principalmente com Abraão. E aí paramos um pouco nessa questão da aliança com. Falamos da aliança com Abraão, que é a aliança de prosperidade, e agora vamos entrar na era mosaica. Moisés, isso eu falei para vocês numa aula resumo, lá no ainda presencialmente, Moisés é o pai da religião judaica. Isso é muito importante que você tenha ante os seus olhos, que você tenha presente essa realidade. Moisés é o pai da religião judaica. O que é religião? Nós que somos pessoas religiosas, tá? Nós que vivemos em torno de uma religião, e a nossa religião é uma religião letrada, é uma religião do livro. Nós temos um livro que rege a nossa religião, que são as Sagradas Escrituras. Todos os outros livros advêm da leitura das Sagradas Escrituras. Por exemplo, o católico, ele não acredita apenas nas Sagradas Escrituras como fonte de fé, ele acredita também no magistério da igreja e também na tradição apostólica, tá? Você pegar alguém que é evangélico, ele não vai acreditar só na Bíblia. Ele não vai acreditar em outras coisas, vai acreditar só na Bíblia. Sola fide, sola scriptura. Nós vamos ver isso quando nós estudarmos Lutero, quando nós entrarmos na reforma protestante, lá de Martim Lutero, 1517. O que acontece? O que vem a ser uma religião? Tá? Se eu perguntar para você o que é fé, segundo as Sagradas Escrituras, você pega lá em Hebreus, vai estar escrito lá: fé é a certeza daquilo que não se vê. Você não vê, mas você tem a plena certeza que aquilo exista. Olha, nós não começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Alguém tem dúvida que o Senhor Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo está no nosso meio, mesmo em lugares diferentes? Ele não está conosco nesse momento? Alguém duvida disso? Não. Se você duvida, você tem algumas questões de fé que precisam ser respondidas. Lembrando, gente, que fé é um dom, tá? Fé é um dom. Algumas pessoas nascem com fé e outras vão adquirindo a fé ao longo do caminho. Se você não tem fé, ou se você conhece alguém que não tenha fé, qual é a maneira de fazer com que essa pessoa tenha fé? Olha que coisa interessante. Tá? Eu estou falando justamente por conta desse personagem sensacional que é Moisés. Tá? É um personagem, sem dúvida nenhuma, sensacional. Tá travado, gente? Tá travado não, né? Tá, Alex? Tá não, beleza. Eu tô te vendo, tá, Alex? Então, se eu perguntar alguma coisa, tu pode fazer por sinal que eu consigo te ver. Beleza, valeu. Porque eu tô com dois computadores aqui, eu tô com um aqui e um aqui. O que acontece? O que eu faço para que essa pessoa tenha fé? Vamos colocar que você tem um parente que não tem fé. São Paulo vai falar que a fé vem através da
pregação. Só que será que a pregação é tacar a Bíblia na cabeça das pessoas? Não. Pregação é com a vida, primeiro. Agora, se você tiver um entendimento das Sagradas Escrituras de uma maneira complexa, o que isso quer dizer? Você pegar esse curso que eu estou dando para você e depois for lá nas passagens bíblicas, meditar, olhar, verificar e voltar, você, sem dúvida nenhuma, vai se tornar capaz de levar a fé para qualquer pessoa. E muitas vezes, o que a pessoa precisa é tal como uma brasa que está apagando. Precisa de um sopro, ó. Você assopra aquela brasa, volta aquele calor, o oxigênio entra ali e o fogo renasce, tá? Moisés não é o pai da fé judaica. Quem é o pai da fé judaica é Abraão. Abraão é o pai da fé judaica. Me dá só um minutinho, que em casa está uma falação. Eu vou lhe pedir para... Gente, pensa na minha esposa que fala alto. 45 dias enclausurado. Não, 45 não. 2 semanas enclausurado. Fala alto pra caramba. Eu falei, pô, tá me atrapalhando. Vocês não devem estar ouvindo, mas eu tô. O que acontece? Então a gente tem... Moisés não é pai da fé. Quem é o pai da fé é Abraão. A gente vai ter, inclusive, numa corrente paulina, que hoje a gente chama cartas pastorais, tá? Que é a carta aos Hebreus. Durante muito tempo, essa carta foi atribuída a São Paulo. Tá? Durante muito tempo, essa carta foi atribuída a São Paulo. Depois, eles foram fazendo estudos e foram verificando que essa carta não era de São Paulo. Eram discípulos de Paulo que escreveram. Você pegar lá a primeira carta aos Hebreus, na verdade, a carta aos Hebreus, a gente tem, lá em Hebreus 1, que a gente vai com a Bíblia aí, é a leitura do livro, é a leitura do dia do Natal. Do dia do Natal, não da véspera, tá? Do dia 25 de dezembro. Vai colocar assim, ó. Muitas vezes, e de modos diversos, falou Deus outrora nossos pais pelos profetas. Agora, nesses últimos dias, falou-nos por meio de seu Filho. E ele vai falar quem é o Filho, e depois vai fazer uma ligação com, tá? Moisés, lá em Êxodo 3. Cristo é superior a Moisés. Assim, meus santos irmãos e companheiros de vocação celeste, considerai atentamente Jesus, e o apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão de fé. É fiel ao quem constituiu também como Moisés em toda a sua casa. E aí ele vai fazendo todo um revisitar, depois você lê, né? Hoje, de repente, pode ser o nosso dever de casa, tá? Toda o revisitar no Antigo Testamento. Vai falar da fé de Abraão, que Abraão creu aonde não existia esperança, tá? Lá em Hebreus 7, tá? E vai continuar. Cristo entra no santuário celestial, em Hebreus 8. Vai falar do sacerdócio de Cristo. Então, Moisés, ele não é a fé judaica. O que Moisés vai fazer? Vamos tentar retomar aqui o pensamento inicial. Moisés, ele vai sistematizar a fé judaica. Essa fé, que já era uma fé monoteísta, com Abraão, tá?
Deixa eu botar aqui a Ivana para participar conosco. Olá, Ivana, bem-vinda. Uma fé monoteísta com Abraão, e depois essa fé vai ser sistematizada com Moisés. Quando a fé é sistematizada, se transforma em uma religião. Uma fé que não é sistematizada não é religião, tá? É superstição, é crendice, tá? É atitudes filosóficas, mas não é religião. Para ser religião, tem que ter, tá? Uma fé, uma doutrina, uma ética, uma vida de comunidade, ritos e oração. Se não tiver isso, não constitui religião. Bruno, da onde você tirou isso? Do Catecismo da Igreja Católica. É a Igreja Católica que vai falar isso, tá? Bruno, então a Igreja Católica admite outras religiões? Admite, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o judaísmo é uma religião, tá? Que é a base da nossa religião. Então, se não tiver fé, doutrina, como viver a fé em todos os aspectos da sua vida, tá? Se não tiver vida de comunidade, se não tiver rito, tá? Rituais, tá? Celebrações, se não tiver um livro, ó, um lugar eu vou tirar as coisas, e não tiver uma vida de oração, não é religião. O cristão católico tem tudo isso. Nós temos fé, temos doutrina, temos ética, temos vida de comunidade, temos oração, tá? Tudo. Por quê? Porque muitas vezes a fé sem uma doutrina é uma fé que fica supersticiosa, né? Por exemplo, você pega o gnóstico, eu falei um pouco para vocês numa aula passada. Você pega um pouco o gnóstico. O gnóstico é uma pessoa que tem fé, vai acreditar em Deus, em Jesus, só que ele não vai sistematizar os ensinamentos de Jesus em toda a sua vida, tá? Quem vai fazer isso no cristianismo são os apóstolos. Eles vão pegar o que Jesus falou e vão transformar isso em doutrina. Quem faz isso no Antigo Testamento é Moisés, tá? Moisés, falei um pouquinho da epopeia para vocês, ele foi salvo das águas. É da mesma raiz de Mexiá. Moxá, Mexiá. Moxá, Moisés, Mexiá, Messias. Moxá é aquele que é salvo das águas, tá? Messias é aquele que veio salvar. O que acontece? O faraó, 7 segundos, lá no Egito, tá? No Egito, aqui tem um figura do Egito aqui em casa, tá? Lá no Egito, mandou matar todos os primogênitos dos judeus. Todos os primeiros filhos. Abaixo de 2 anos, mata. Por quê? Porque os egípcios tinham medo de uma insurreição. O que é uma insurreição? Dos judeus tomarem ali a vida deles, tá? Tomarem as cidades do Egito. Porque eles cresciam muito. O que acontece? A mãe de Moisés, chamada Joquebeque, tá? Não anota não para ter, né, a tentação de botar o nome no filho, né? Na filha, Joquebeque, colocou o moleque lá numa cestinha e jogou ele no rio. Os 2 irmãos de Moisés, uma irmã e um irmão, foram olhando para onde que ia, aonde que ia desembocar o barquinho que a mãe fez. Esse barquinho vai desembocar na casa do faraó. A esposa, filha lá do faraó, que era a mesma coisa, esposa e filha, não tinha
Nesse período não tinha laço de consanguinidade, tá? Eu adoro quando as pessoas falam assim, o cristianismo acabou com tudo. Acabou. Antigamente o pai casava com a própria filha. Era uma maravilha, né? Não, pelo contrário, uma bagunça. O cristianismo veio botar um pouco de ordem na casa, né? Paulo vai falar isso na carta aos Gálatas, quando ele fala que o corpo é templo do Espírito Santo. O que acontece? Moisés, ele é criado, tá? Como um príncipe do Egito. A gente tem a belíssima figura, tá? Belíssima imagem. É uma imagem esculpida em mármore. Tá lá no Vaticano. Quem fez essa escultura foi Michelangelo. Tem um filme muito bonito de Michelangelo, se você quiser anotar, tá? Se chama Agonia e Êxtase. Agonia e Êxtase. Tem no YouTube. É um filme mais antigo, mas vale muito a pena. Vai falar um pouco sobre a história do Michelangelo. E é muito interessante que ele está andando, ele está em Roma, e aí está vendo uma pedra muito grande dentro de um carro de boi, e de repente esse carro de boi tomba, e ele fala, cuidado, porque Moisés está ali. E aí o Papa está passando nesse momento. E aí pergunta para ele, Michelangelo, mas como assim Moisés está ali dentro? Então, Santo Padre, Moisés está ali dentro. Eu vou esculpir e vou resgatar ele. Ele fez essa estátua sensacional. Tá? Vale muito a pena ver o filme. Tá? Segundo o relato bíblico, a gente tem lá em Êxodo 3, 1, 6, tá? Deus apareceu para Moisés pela primeira vez numa fogueira de sarça, feita no Monte Horebe, tá? Ou no Monte Sinai. Monte Horebe e Monte Sinai é o mesmo monte, tá, gente? E disse, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que te encontras é uma terra santa, tá? Moisés perguntou, quem é você? Eu sou, ajuntou ele. O Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tá? É muito interessante que esse processo de conversão de Moisés é muito parecido com o processo de conversão de Paulo, tá? Tanto Moisés quanto Paulo têm uma conversão espetacular através de fenômenos da natureza. Paulo vai falar na carta aos Efésios, tá? Que foi como um trovão que ele ouviu. Um raio, um barulho de raio, quando ele caiu do cavalo. Moisés vai ver uma sarça ardente, um pedaço de uma moita que queimava, mas não acabava aquele fogo. Olha que coisa interessante. Então, continua. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. Desci para os livrados com a mão dos egípcios para fazer subir do Egito para uma terra que mana leite e mel. E aí começa toda a epopeia de Moisés, né? Tem um desenho da sarça, toda a epopeia de Moisés. É interessante quando Moisés fala, quando Deus fala isso para Moisés, o que Moisés fala? Pô, manda outro, pô. Manda outro. Eu sou gago. Eu não sei falar. Manda meu irmão Arão. Olha, então, né? Na verdade, Deus fala, eu vou mandar o irmão Arão contigo, teu irmão vai contigo. Então, um pouco essa realidade. E aí começa um pouco, né? As pragas do Egito. Deus vai fazendo diversos prodígios para o povo perceber que Deus está com ele. Então a gente começa, ó, as pragas do Egito. Está lá em Êxodo 7. A vara que se transforma em serpente. Tá? Isso foi a primeira manifestação. A praga, isso aqui não é uma praga, é uma manifestação. Praga que vai prejudicar alguém, tá? Vai prejudicar os egípcios. A água que se transforma em sangue. Essa é a primeira.
A segunda são as rãs. Nossa, Bruno, você sabe isso tudo de cabeça? Não, está aqui em Êxodo. Tá? Por isso que é importante. É importante não, tá, gente? É fundamental que você leia a Bíblia, criança. Porque senão você vai lembrar do quê? Das aulas. Que eu, de repente, tossi, que eu, de repente, contei uma piada engraçada, que, de repente, eu falei que as pessoas aqui em casa estavam falando um pouco mais alto, eu fui lá pedir para falar um pouco mais baixo. É disso que você vai lembrar, criança. Se você não ler as Sagradas Escrituras. Ok? Então, a segunda aqui são as rãs. A gente tem a terceira praga, os mosquitos. Tá? Depois as moscas. Mosquito é como se fosse pernilongo, tá? Mosca depois. Então tem mosquito e mosca. Ó, o negócio é feio. Quinta praga. A peste dos animais. Todos os animais morrem. Sexta praga. As úlceras na pele. Tá? Sétima praga. Chuva de pedra de gelo. Oitava praga. Os gafanhotos. Nona praga. A treva. E a 10ª praga, que seria a Páscoa, tá? O anúncio da morte dos primogênitos, tá? Ó, disse Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Isso depois que o anjo passou. O anjo passou exterminando, e depois que ele passou exterminando, Deus instituiu a Páscoa. Exatamente no tempo que a gente está. Olha que sensacional, gente. Olha que coisa interessante. Quem vai instituir a Páscoa judaica? Quero ouvir vocês. Quem, Alex? Ninguém? Pode escrever se não quiser falar. Ninguém está me ouvindo? Moisés. Muito bem, Eliane. Muito bem. E quem vai instituir a nossa Páscoa? Quem? Jesus. Exatamente. Tá? Olha a ligação que existe entre Moisés e Jesus. O nome disso, o nome dessa leitura, é leitura tipológica. O que é isso? É você ler o Antigo Testamento olhando para o Novo e ler o Novo olhando para o Antigo. Fazer justamente essa contraposição de ideias entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu estou escrevendo um textinho, tá? Vocês vão ser o primeiro a saberem, ó. Eu estou escrevendo um textinho sobre São Paulo, tá? Muito provavelmente, esse texto vai estar disponível, talvez, se eu conseguir terminar, no próximo ano. Então, você que ainda não comprou o meu livro lá, Nos Caminhos da Igreja, Formação Permanente da Fé, compre, porque daqui a pouco vem outro. E aí você vai ficar com leitura acumulada. Não faça isso. Tá? Estudando a vida de Paulo, gente, você percebe, tá? Estudando a vida de Paulo, você vai perceber que ele demora muito tempo, para entender que Jesus é o Filho de Deus. Ele, o que acontece? Paulo se converte e a gente acha que Paulo vai logo começar a pregar, não é? Não. Paulo fica 3 anos na Arábia, tá? Como que fazendo um retiro.
Depois ele volta e arruma confusão em Jerusalém. Deus fala para ele: Paulo, vai embora, Paulo. Tu vai arrumar problema aqui, Paulo. Paulo não vai embora. O que os discípulos fazem? Pegam Paulo, Paulo não quer ir embora. Os discípulos pegam Paulo e levam Paulo para Cesareia. Deixa ele lá. E de Cesareia mandam alguém levá-lo até Tarso. Então Paulo volta para casa. Paulo, minha gente, fica aproximadamente 10 anos no anonimato, depois da conversão. O que acontece? Timóteo, que era amigo dele, depois de 10 anos, vai lá em Tarso e chama Paulo para ir para a igreja de Antioquia. O que Paulo fica fazendo desses 10 anos? Fazendo justamente o que nós estamos fazendo agora. Uma leitura tipológica. Quem me ensinou isso pela primeira vez foi o Padre João Rosa. Você vai ler o Antigo Testamento à luz do Novo. E aí, quando você lê o Antigo Testamento e depois o Novo, o livro inteiro faz sentido. As coisas vão se encaixando perfeitamente, tá? E aí vem as pragas que eu já falei, e aí vem a abertura do mar, né? Uma das coisas mais sensacionais da Bíblia. Bruno, você é professor de história, né? Isso aconteceu? Tem como provar que Moisés abriu o Mar Vermelho? O que a gente tem como provar, gente, é que Moisés estava num lugar e foi para o outro. E no meio tinha um mar. Como que ele passou por ali? Tem várias teorias historiográficas. Tem uma corrente americana, da teologia americana, que chama racionalista. Corrente da teologia racionalista. Eles querem provar tudo a partir das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, gente, não são um livro de ciência. As Sagradas Escrituras é um livro de teologia, de relatos religiosos, uma carta de amor de Deus para a gente. Não espere encontrar aqui relatos científicos, porque ela foi escrita não com essa preocupação. Ah, Bruno, mas tem fatos históricos na Bíblia. Tem. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai estudar um pouco sobre Ciro, rei da Pérsia. Eu estou falando aqui sobre Sete, sobre Ramsés II, que foi que perseguiu Moisés. Tem relatos históricos? Tem. Mas isso não é preocupação da Bíblia. A preocupação da Bíblia é mostrar que existe um Deus que criou todas as coisas e esse Deus estabeleceu uma amizade com o povo e esse povo é o povo judeu. Deus elegeu pessoas, heróis, personagens, homens santos para levar a mensagem dele. E esses são os patriarcas. E esse é Moisés. E esses são os profetas. Deus falou outrora com esse povo. Olha a leitura dos Hebreus. Olha que coisa sensacional. Deus falou outrora com esses povos. Deus falou outrora com a gente, com os judeus, pelos profetas. Hoje nos fala por meio de seu Filho único. Agora, é muito interessante que na década de 80 fizeram uma expedição marítima lá do Mar Vermelho e encontraram um monte de osso de cavalo. Como? Ah, Bruno, o osso nos dissolveu? Não. O Mar Vermelho tem uma quantidade de cálcio muito grande, então não dissolve. Tá? Isso é muito interessante. E aí a gente tem os 10 mandamentos. E aí a gente para um pouquinho. Vou abrir um outro slide para você, tá? Rapidinho.
Tem pouquinha coisa nessa parte, né? Vamos lá. Os 10 mandamentos. Então, a gente já viu. Isso aqui é o território que Moisés estava, tá? Território da Mesopotâmia. Moisés aqui tem a viagem de Abraão, tá? Ó, Abraão sai daqui, de Ur na Caldeia, ele vai para esse território aqui, ó, de Harã, tá? E depois para Canaã, o Vale do Siquém, Jerusalém, tá? Esse território aqui. O que acontece? Quarta fase é Abraão e Ló, lá em Gênesis 13. Depois eu vou passar para vocês esses slides, é muito legal, tá? O que acontece? Tem uma fome na terra, não tem? Os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, tá? Os filhos de Jacó, netos de Isaac, vão lá comprar comida no Egito, lembra? São as tribos de Israel. Encontram lá o irmão que eles venderam lá para o faraó, para os egípcios, tá? O José. E esse povo vai para o Egito. Depois esse povo sai do Egito. Tá? E aqui é o Mar Vermelho. Ó, Mar de Juncos. Beleza? O que acontece? Daqui a pouco eu vou falar disso, que é o Código de Hammurabi. Tá? A gente tem 2 rolos dos 10 mandamentos. Tá? Eu gostaria agora que você pegasse, de repente, um papel, uma caneta. Eu vou pegar também aqui um papel e uma caneta. Rapidinho. Isso. Nós temos 2 rolos dos mandamentos. Tá? 2 rolos. O primeiro rolo, Moisés, ele meio que copiou do Código de Hammurabi. Tá? Não esqueça que é uma aula de história da igreja, tá, gente? Moisés, ele viveu durante muito tempo nesse território aqui, ó. Tá? E ele vai copiar, na verdade, o segundo rolo, que é esse aqui, ó. Honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Para cumprir esses mandamentos aqui, você precisa ser o quê, gente? Hein? Para cumprir esses mandamentos aqui. Basta ser gente, né? Basta ser uma pessoa. Se você é uma pessoa, você vai honrar teu pai e tua mãe, você não vai matar, você não vai cometer adultério, você não vai roubar o outro, você não vai levantar falso testemunho contra o teu próximo, você não vai cobiçar a casa do teu próximo, você não vai cobiçar a mulher do teu próximo. Basta ser uma pessoa. Essa parte aqui não é totalmente original. Qual que é a parte original? Que não tinha em lugar nenhum. E que está contida lá em Êxodo 20. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e lembrar de santificar o dia de sábado. Moisés, com essas 3 leis, ele vai fundar o judaísmo. Entende isso? Se você pega outros códigos de postura, já tinha isso aqui, ó. Até no Egito tinha, tá, gente? Só que no Egito não era escrito. Mas todo mundo sabia que o faraó podia punir com morte se uma pessoa matasse a outra. Tá? Agora, isso aqui não tem lugar nenhum. Agora eu vou fazer uma brincadeirinha agora. Tá?
Eu quero que todo mundo abra o microfone. Isso. Todo mundo abrindo o microfone. Sim. Aí. Aí. A gente não abriu ainda. Tá aberto. Isso, tá aberto. Vamos lá. Foi registrada nesta quinta-feira na operação. Uma vila paraense que recebe turismo durante o ano todo. Foi uma mulher de 87 anos, de Aborati, uma maçona, de 49 Alguém. Se quiser desligar a televisão, pode desligar. No Planalto, as específicas de proteção aos indígenas durante a pandemia. É para ler? Amor. Vamos lá. Fechou o microfone. Tem nada. Deixa o microfone para confusão. Eu, sinceramente, não sei como é que vocês conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ver o Bruno e ver o jornal ao mesmo tempo. Eu não consigo, só vocês mesmo. Eu vou pedir para alguém me ajudar. Quem pode me ajudar aqui? Pode ser o... Pode ser o Bruno. Vai, Bruno. Oi, Bruno. Pode... Eu não consegui ouvir nada. Alguém estava com a televisão alta, eu não ouvi nada. Pois é. Todo mundo fecha o microfone. É para ver a também? Isso, todo mundo fechou o microfone. Espera aí, então. O áudio atrapalhou tudo. Vai lá. Vamos lá. Agora eu vou pedir para a Sinara, para o Bruno, Sinara, Bruno e a Ivana abrir o microfone. Isso. Sinara abriu? Abri. Isso. Bruno? Sim. Ivana é tu, né, Ivana? Que tá com esse som alto, né? Não, não era eu não, Bruno. Eu estou aqui. Gente, a Ivana é lá do Vitória da Conquista, viu? Tá participando aqui com a gente. Bahia, com muito orgulho. Olha que coisa boa. Vamos lá, hein? A brincadeira é o seguinte. Para você, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Quem quer começar? Eu? Vai, Bruno. Colocar Deus como prioridade em nossas vidas. Opa, que bonito, ó. Colocar Deus como prioridade. Vai, Sinara. Amar mais do que os próprios, do que os familiares, do que os nossos. Oi? Amar acima dos nossos familiares. Acima. Amar acima dos familiares. Vai, Ivana. Bruno, eu acredito, não, eu tenho fé que é viver exatamente essas leis, né? Porque como pessoa, eu tenho que respeitar isso aí para amar a Deus. Sim. Respeitar Maravilha. os mandamentos, né? Tá. Agora vocês vão cair para trás, tá? Pode fechar o microfone. Estão vendo aqui? O Bruno e o filho. Não é isso? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Será que amar a Deus sobre todas as coisas é o amar mais a Deus do que o meu filho? O que vocês acham?
E aí? Olha que tenso. Você tem que amar mais a Deus do que seus pais. Do que o seu irmão, do que o seu marido. Olha, quem vai falar essa teoria é um grande filósofo católico chamado Max Scheler. Tá? Max Scheler. Ele vai falar o seguinte, olha que coisa sensacional. Alguém aqui que está assistindo o vídeo é o amor? Alguém aqui é o amor? Não. Até Santa Teresinha do Menino Jesus falou que no coração da igreja ela ia ser o amor. Mas ela ia ser. Ela não disse que era o amor. Quem é o amor? Deus, né? Vocês concordam com isso? Então, o que eu faço aqui com o João? Eu, Bruno, amor ao meu filho. É isso a conjugação? Eu amo o meu filho. Agora, eu tenho a capacidade de pegar num pendrive e passar o amor para alguém? Por quê? Porque eu não sou aquilo. Eu utilizo aquilo. Assim são as virtudes teologais. Assim são as virtudes cardeais. Olha que sensacional. Por exemplo, vocês já viram lá, até na Bíblia tá, mas a licença poética para pregação cristã. Tá? Se nada tá com a cara de preocupada, calma que vai desenrolar. Tá? Ó, por exemplo, Deus é fiel. Já viram isso? Aí vai sair da lá. Ah, o professor disse que Deus não é fiel. Não disse isso. Deus é muito mais do que fiel. Deus é a própria fidelidade. Quem é fiel é o homem. O homem pode ser infiel ou fiel, não é? Deus pode ser infiel. Então, ele é a própria fidelidade. A gente não fala que tem uma pessoa que é boa e outra pessoa que é má. A gente pode falar que Deus é bom ou mal? Deus é a própria bondade. Você não fala que a pessoa é justa ou injusta. Você pode falar que Deus é justo ou injusto? Só na pregação, né? Mas se você pensar que Deus é justo ou injusto, Deus é muito mais do que justo. Deus é a própria justiça. Sendo assim, ninguém tem a capacidade de amar se esse amor não vier de Deus. Ó, o Bruno só ama o João porque Deus me deu essa capacidade de amar. Eu não tenho essa capacidade. Eu recebo essa capacidade de Deus, como todos os outros atributos. Se você é justo, se você é bom, se você é benévolo, são os frutos do Espírito, gente. Entender que eu só amo o meu filho porque Deus me amou primeiro e me deu essa capacidade de amar,
é colocar Deus como protagonista de todas as relações. E aí sim é amar a Deus sobre todas as coisas. Olha que coisa linda. Entende que, é amar a Deus mais que a minha família. Não. Você só ama a sua família porque Deus te deu essa capacidade de amá-los. Quando você entende que você não tinha capacidade de amar ninguém, Deus que é o amor, é a essência do amor, te deu essa capacidade, te emprestou esse atributo, que é um atributo divino. E aí sim, você tem a capacidade de amar seu filho, sua esposa, sua mãe, seus pais, seus irmãos, seus amigos. Quando você entende que sem Deus você não amaria ninguém, aí sim é amar Deus sobre todas as coisas. É colocar Deus no protagonismo de todo amor, como está lá em João 15, 11, 12 e 13. Sem mim, nada podeis fazer. Então, você amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer que tudo que você faz, a mão de Deus está primeiro. Entende que não está relacionado a coisas e pessoas. Está relacionado na maneira que você vê a capacidade que Deus te dá. Olha que coisa sensacional. Quando você percebe que todas as coisas boas que você tem, todas as coisas boas que você é, não ter de ter, tá? De posse, mas as capacidades que você tem, a capacidade de saber arrumar uma boa casa, a capacidade de estudar, a capacidade de desenhar, a capacidade de costurar, a capacidade de administrar, a capacidade da aula, a capacidade de você tem de ser paciente com as pessoas, a capacidade que você tem de explicar, a capacidade que você tem no seu trabalho de ajudar as outras pessoas, o cuidado, o capricho que você tem com as coisas. Todas as coisas boas que você tem, não foi você mesmo que se deu. Por exemplo, essa camisa azul aqui. Quem me deu essa camisa azul foi a Rafaela. Ela pegou a camisa e me deu. Só que a Rafaela não pode me dar a capacidade cognitiva de aprender as coisas. Rafaela não pode me dar a capacidade de falar. Rafaela não pode me dar a inteligência. Rafaela não pode me dar a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Da onde que vem isso, gente? A gente comprou no supermercado? Não. Quando a gente entende que toda a nossa concepção humana vem de um amor benévolo de Deus, que não quer nada em troca, isso sim é amar Deus sobre todas as coisas. É colocar Deus como prioridade da vida. Totalmente. Olha que bonito. Vale muito a pena ler esse filósofo, tá? Max Scheler. O texto que eu estou escrevendo sobre Paulo, Ivan, ano que vem eu quero ir lançar em Vitória, hein? Vamos ver se sai. Esse texto que eu estou escrevendo, eu vou falar um pouco sobre a vida de São Paulo. Os primeiros 2 capítulos já estão prontos. E depois eu vou falar um pouco sobre o querigma. Essa maneira de pregação. Existiam 2 maneiras de pregação na igreja. O querigma e o didaquê. O que é o querigma? O primeiro anúncio. O didaquê seria já as coisas com um passo mais além. Seriam as verdades de fé. Você primeiro ama para depois aprender a amar, aprender a caminhar. Falei lá para a Ivana, né, Ivana? Lá no evento lá da catequese. Tá?
A nossa catequese, muitas vezes, é uma catequese doutrinal. Mas como é que você vai ensinar doutrina a uma criança que não ama Jesus? A primeira pessoa precisa aprender a amar Jesus. E aí eu anúncio do querigma. Lembra lá dos passos do querigma? Amor de Deus, o homem renuncia esse amor. O homem não aceita esse amor, ele peca. Deus, em seu infinito amor, para resgatar o homem do pecado, envia nosso Senhor Jesus Cristo, que é Jesus, Senhor e Salvador. Eu vendo Jesus, eu me converto e tenho fé. E essa fé é embasada em quê? Ó, amor de Deus, pecado, tá? Jesus Cristo Salvador, Senhor e Salvador, fé e conversão, tá? Espírito Santo, que vai reger toda essa remissão, e o último é a comunidade. Quem vai fazer esses 6 passos de pregação, primeiro vai ser Paulo. E o primeiro tópico, o amor de Deus, eu vou começar justamente falando sobre isso. Que amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus como protagonista de todas as nossas relações. Quando a gente coloca Deus como protagonista de tudo, mesmo que você, às vezes, tá? Coloque um parente à frente de alguma coisa, você vai colocá-lo porque Deus te dá essa capacidade de colocar. Por isso que eu sempre falo, gente, amar a Deus sobre todas as coisas, muitas vezes, não é você largar o seu marido na sua casa para ir para a igreja. Aí fala assim, não, mas eu tenho que ir na pastoral. Eu tenho que ir na pastoral e meu marido é em segundo lugar, porque Deus é em primeiro lugar. Não é assim que a gente fala às vezes? É, eu sei. Eu falei durante muito tempo isso. Não, em primeiro lugar é a igreja. Depois é minha casa. Tá? Será? Por isso, gente, que eu sempre falo e peço. Padre João que não me escute. Tá? No máximo, 2 pastorais. 2 pastorais. Porque a nossa família também é prioridade. A família é a igreja doméstica. O que fala João Paulo II? O futuro da humanidade passa pela família. Então tem que saber equilibrar, né, gente? Não use mais essa desculpa, viu? Ah, eu vou deixar meu marido em casa para a igreja porque Deus está acima de todas as coisas. Não é isso. Essa não é a preposição correta. A preposição correta é a seguinte, olha, eu vou na igreja porque eu tenho minhas obrigações pastorais, tá? Mas é todos os dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Ou são 2 dias na semana? Ou 3 dias na semana? Entende? Quando você fica em casa, cuidando do seu marido, cuidando da sua esposa, cuidando do seu filho, você também está amando a Deus sobre todas as coisas. Porque você percebe que estar com sua família, estar com a sua casa, também é amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes, a gente acha que amar a Deus sobre todas as coisas é só frequentar a liturgia. Não é. Está errado. Da onde que a gente vai tirar isso? Da cabeça do Bruno? Não, do catecismo da Igreja Católica, das Sagradas Escrituras. Como é que você fala que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê? Entende? Como é que você fala que ama a Deus que vê, que não vê? E não ama o seu irmão que vê. Todo dia tu vê teu irmão, mas ele não ama, não. E Deus, sobre todas as coisas. Tá vendo? Dá um choque. Tá alguma coisa errada aí, né?
Você fala que ama a Deus sobre todas as coisas e não ama o seu irmão, opa, como é que você vai amar a Deus sobre todas as coisas? Amando o seu irmão. Da onde que o Bruno está tirando isso? Do Catecismo da Igreja Católica? Não, na Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Olha, e não é uma hierarquia, né? É tudo meio junto e misturado. Você vai amar a Deus amando o seu irmão. É a materialização do amor de Deus. Né? Tu vê o Papa Francisco, o próprio Papa João Paulo II, que ontem fez aniversário de morte. Né? É um amor adigente. É um amor em saída. É um amor que vai ao encontro do outro. Tá? É um amor de misericórdia. A gente vai chegar no momento da aula que eu vou falar muito sobre o amor de misericórdia, né? Da carta Misericórdia Vultus, né? Que são as obras de misericórdia espiritual e corporal, tá? Isso eu já falei, os 10 mandamentos se dividem em 2 rolos. 3 relacionados a Deus, 7 relacionados à conduta humana, né? Então, os 3 primeiros são relacionados a Deus e os 7 restantes à conduta humana. Esse quadro aqui é muito legal, porque vai mostrar um pouco como cada igreja, cada confissão vai ler os 10 mandamentos. Vocês já viram alguém falar assim, mas o 5º mandamento, aí você acha que o 5º mandamento é não matarás, né? Mas o cara fala que o 5º mandamento é honrar teu pai e tua mãe. Já viram isso? Esse quadro aqui, ó, vai mostrar como cada religião, ou cada denominação cristã, também os judeus, vão subdividir os 10 mandamentos. Tá? É bem interessante. Ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Já mostrei para vocês, né? Ó. E aí a gente tem os deveres para com a fé. Por isso que eu botei essa imagem aqui, ó. É um amor de Deus que se entrega para cada um de nós e a partir disso nós vamos amar. A gente só tem a capacidade de amar porque Deus nos deu essa capacidade. Quando a gente entende isso, gente, quando a gente entende que a nossa capacidade de amar não é nossa, é de Deus, é um amor por empréstimo, né? Como é que o João vai sentir o primeiro amor de Deus? Quando ele sentiu o meu amor por ele. Como é que uma mãe vai mostrar o amor de Deus para um filho pela primeira vez? O amamentando. Por isso que Jesus fala lá no Mateus, né? Vai falar assim, pode uma mulher esquecer dos frutos de sua entranha? Pode uma mulher esquecer que ficou grávida, que deu à luz? Difícil, né? Ele continua. Se no mundo existir tal mulher, eu jamais te esquecerei. Então, amor que vem ao encontro do outro. Tá? Se amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente tem os deveres para com a fé. Se Deus nos ama totalmente e a gente percebe que esse amor vai nos reger, nós temos os deveres para com a fé. Quais são? Responder esse amor. É o sim, tá? O sim, eu quero, tá? Preservar esse amor. Como é que se preserva esse amor, gente? Estudo, oração e vida de sacramento. Uma vida sem vida de sacramento não vai ser preservada nunca. É a chamada piedade cristã. Buscar entender, defender e difundir. É defender com a espada? Não, defender com a vida, né? E difundir. A oportunidade que você tem de falar de Deus, olha, você não pode perder. Tá? Você não pode perder a oportunidade. Eu falei lá com a Ivana, né? Lá com o pessoal. Eu, durante muito tempo, tinha vergonha de falar que eu era católico. Eu tinha uma Bíblia pequenininha. Deixa eu te mostrar, Ivana.
a Bíblia. Olha o tamanho da Bíblia. Isso aqui cabia aqui assim, ó. Ninguém nem via a Bíblia. Ó. O que é difundir? Só com palavras? Não, as palavras o vento leva, né? Com a vida. E aí vem as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Tá? A gente tem a fé que vai acabar. Por que a fé vai acabar? Porque a gente vai estar contemplando Deus. Fé é a esperança daquilo que não se vê. Quando você vê Deus totalmente, você não vai ter mais fé, porque você não está esperando nada. A esperança é isso. Tá? E o que fica é o amor, a caridade. Tá? E aí a gente vai parar um pouquinho aqui e vai terminar depois da Páscoa. Tá? Vamos continuar falando um pouco dos mandamentos. Já são 15 para as 9. Falei para Dedéu. Então a gente vai ficando por aqui. Eu vou fechar aqui os slides